Olá, turminha do terceiro ano. Hoje a nossa aula de português na página 59. Tá falando sobre a personagem e o contexto. Fala assim: como já foi visto, toda a história conta a participação de algumas personagens, mas em qual local essas personagens vivenciam a história? Observe o trecho. Lá no estômago do ogro, Pequetito o espetou tanto com sua agulha que o malvado papão o cuspiu fora. O trecho apresenta o local em que uma parte da história acontece. Essa informação é muito importante, pois determina o espaço em que certa aventura de Pequetito ocorre, fato que influencia nas situações narradas no texto. O espaço é uma narrativa. É o local em que as situações acontecem e ele influencia diretamente em toda a história. Para começar, pensando no que você estudou sobre os personagens e espaço, reflita: e se a história de Pequetito acontecesse com uma personagem brasileira? Em que local ela ocorreria? Quais seriam as características das personagens? Compartilhe suas ideias. Aí fala na página 60, bem assim, no exercício de aplicação. Releia o trecho para responder as perguntas. Esse pequenino tinha tanta bravura que se aventurou em alto mar navegando dentro de um chauá, remando com 2 aishi e até a capital do Japão, Tóquio, onde foi até o casarão de uma família que se encantou com ele e convidou para morar ali. Na letra A fala bem assim: os objetos da história de Pequetito são típicos da cultura japonesa. E se essa história se passasse no Brasil, os objetos poderiam ser usados por nossos heróis. Então, esses objetos que eles usavam, que o meninozinho usou, esse chauá e o aishi, ele poderia ser mudado por quais instrumentos brasileiros? Então, vocês vão observar que naquela página que vocês circulou os instrumentos, a agulha, a cuia e os 2 palitinhos, como seriam chamados os instrumentos se fossem usados aqui no Brasil? Então, na letra A, vocês irão colocar assim: esses instrumentos podem ser qual? O prato, a colher, a faca e o garfo, tá bom? Na letra B, vocês vão pegar, para fazer assim: na história do Pequetito, o pequeno samurai aventura-se navegando para Tóquio, capital do Japão. Se ele estivesse no Brasil e se dirigisse à capital do país, para que cidade ele iria? Ele iria para qual cidade? Qual é a capital do nosso Brasil? Brasília. Aí vocês irão colocar: ele iria para Brasília. Tá bom? Aí na número 2 está falando assim: como com uma cuia chauá e um par de palitos aishi, Pequetito viajou sobre onde? Por uma rodovia, por um rio, pelo mar ou pelo ar? Aí vocês irão marcar a resposta correta. Na número 3, se a personagem de Pequetito tivesse viajado pelo ar, e quais objetos você acha que ele iria precisar? Isso é uma resposta pessoal. Aí vocês irão colocar aí o que vocês achavam que ele queria usar para fazer essa viagem sobre o ar. A número 4, o exercício proposto, fala assim: o que é o espaço e uma narrativa? Aí vocês vão voltar lá onde que a tia leu, na página 59, que está falando que o local é onde acontecem as situações, né? E que influencia para quê? Para a narrativa de uma história. Tá, na número 5, vocês irão colocar aí: pensando nas histórias que você já conhece, cite em quais espaços alguns acontecimentos
se passaram. Aonde aconteceu a história do lobo e o lobo vê a Chapeuzinho, Cinderela conhece o príncipe, João e Maria são presos, a princesa Aurora dorme 100 anos, os porquinhos escapam do lobo mau, Branca de Neve se esconde das bruxas. Aí vocês vão colocar aonde que acontece essa história. Na página 62, vocês irão fazer assim. Na número 6, descreva a imagem e conte a história de uma personagem que aí viveu suas aventuras. Não esqueçam que precisa de um título e o início precisa de letra maiúscula e o parágrafo, tá bom? Ponto final, vírgula, não esqueçam. Na página 63 está falando assim: o contexto e o significado da palavra. Uma mesma palavra pode ter vários significados, dependendo da forma, da situação e da expressão em que ela está sendo usada. Isso demonstra a riqueza da nossa língua portuguesa. Por exemplo, a palavra pé pode ser usada em diversos contextos, em cada um. Apresenta um sentido diferente. Observe, aí temos a imagem dos nossos pés, né, do pé, e temos a imagem do pé, né, de laranja. Machuquei o pé jogando futebol, a parte do corpo humano. O pé de laranja está carregadinho de frutos. A árvore, né, que é da fruteira laranja. A janela estava aberta quando deu um pé de vento, ventania e vendaval, né? O meu irmão foi num pé e voltou no outro, que dá um significado de quê? De rapidez. Pequetito botou o pé no mundo, ele desapareceu. Eu comecei o ano com o pé direito, significa o quê? Com sorte. Aí, na página 64, fala assim: veja outros exemplos e converse com os colegas e o professor a respeito do significado de cada palavra destacada de acordo com o contexto. Aí nós vemos a fruta manga e vemos a camisa, né, com a manga. Aí fala assim: a manga estava bem docinha. Ricardo me puxou pela manga e ela rasgou. Dei um passo maior do que a perna. Passo o dia ouvindo música. Rio muito ouvindo suas piadas. O rio transbordou com a chuvarada. Vovô pediu ajuda para colocar linha na agulha. Muitos carros antigos já saíram de linha. Aí na página 65 fala assim: momentos de novas descobertas. Número 1. Acompanhe a leitura e preste muita atenção aos sons das palavras e ao assunto do poema. Patacoada. A pata empata a pata, porque cada pata tem um par de patas. Em um par de patas, um par de pares de pata. Agora se engata a pata, cada pata de um par de pares de pata. A coisa nunca mais desata e fica mais chata do que a pata de pata. Que legal! Leia o Aiki. Solidão no ninho, o pássaro se assusta no eco do trovão. Então, nós iremos pegar na página 66 e observar aí. Aiki significa não sério, ou seja, pouco cerimonioso. Aikais podem ser encontrados pendurados em uma árvore no festival de meu Jesus amado, Tanabata. Leia a estrofe para responder as questões. A pata empata a pata, porque cada pata tem um par de patas.
Em um par de patas, um par de pares de patas. O que vocês irão pegar? Vocês irão circular as estrofes, né? Aí o nome de quê? Pata e patas. Vocês vão circular esses nomezinhos aí. Na letra A, da página 67, no poema, a palavra pata é utilizada com dois sentidos. Escreva quais são eles. No sentido 1, a fêmea do pato. No sentido 2, o membro inferior dos animais. Então, na letra B, considerando as respostas dos exercícios anteriores, contorne todas as palavras pata, que foi o que eu acabei de falar, da estrofe de acordo com a legenda. O que vocês irão fazer? Sugerindo ler o verso por verso, de modo que os alunos consigam distinguir os sentidos aplicados, o sentido 1 e o sentido 2, que vocês irão pegar aí, circulando lá onde eu falei no número 3, e vão observar que o sentido fala da fêmea, né, da pata, e fala das patas da pata, tá bom? Considerando a estrofe lida, como você imagina ser a cena descrita? Desenhe no quadro. Aí vocês irão desenhar essa historiazinha aqui da número 3, aqui na número 4, tá bom? Na página 68, vocês vão ler a número 5. Fala assim: leia a letra de cada canção. O pato. Lá vem o pato, patati, patacolar. Lá vem o pato para ver o que há. Assim como o texto patacoada, a letra da canção também fala sobre um animal, o pato. Com a ajuda do professor, identifique suas semelhanças e duas diferenças entre os dois textos. As semelhanças e a diferença. Quais as semelhanças? Que os dois textos, eles falam sobre o quê? O mesmo animal. E a diferença? Que no texto da patacoada, o animal é uma fêmea e no outro texto, o pato, ele é macho. Aí embaixo, no outro quadrado, vocês vão colocar o quê? Quais as semelhanças? Os dois textos, eles utilizam a letra bastante, a letra P, né? Aí a diferença é que no texto da patacoada é descrita uma situação atrapalhada entre as patas fêmeas dos patos e as patas membros inferiores dos animais. Já na letra da canção, são descritas as travessuras do pato. Aí vocês irão colocar aí, tá bom? Nesses dois quadradinhos aí, nos 4 quadrados, as semelhanças e as diferenças que a tia falou. Na página 69, vocês vão ligar cada expressão ao seu significado. Na página 70, vocês irão pegar, na número 8, observe as imagens e escolha as expressões dos exercícios anteriores, que correspondem a cada uma delas e descreva-as. Tipo assim, quando a pessoa vai falar aqui no meu ouvido, eu falo assim, vou ao pé do ouvido da pessoa para me falar. E também quando eu vou dançar, né, que eu fico de frente com a pessoa, eu posso dançar o quê? O pé da valsa, né? Aí vocês vão formar frases na número 9 com as expressões que você escreveu, tá bom? E na página 71, vocês irão fazer o quê? Completar as frases empregando as palavras no quadro abaixo aí, cada uma no seu lugar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês irão me mandar foto, manda mensagem, que a tia vai ver se está correto ou errado, tá bom? Fique com Deus. A tia está com saudade de vocês. Beijos.